Hoje estou muito feliz de estar no Flamengo. É um clube que dispensa comentários, né, em relação à estrutura, em relação a categorias de base. E talvez hoje, né, possivelmente eu estou no maior clube hoje a nível nacional, né, em termos também de prospecção de talentos aí, jovens jogadores também. Acho que todo o início, né? Acho que todo menino tem sonho de jogar futebol, né? E não foi diferente o meu também. Mas infelizmente, né? Tentei ser goleiro, era bem pequenininho para goleiro. Então até certo ponto eu consegui jogar ali até por volta dos 20 anos. Em paralelo eu estava fazendo faculdade de educação física. Isso foi lá atrás, por volta do ano 2000, 2001. Tá? Então eu comecei muito cedo no futebol, tá? Eu entrei mesmo para trabalhar como comissão técnica a partir de 2000 para 2001. E eu comecei como preparador de goleiros. Depois trabalhei como preparador físico durante 5 anos, tanto categoria sub-20 e profissional, para daí em 2008 eu fazer a mudança para treinador. Eu comecei a carreira minha como treinador na sub-15 do Guarani, de Campinas, isso em 2008. Aí depois dali já fui para 17 do Guarani, depois dali eu tive uma passagem muito boa, que foi muito importante na minha carreira, entre 2011 a 2014, tá? No Desportivo Brasil, na época ainda gerido pela Tráfico ainda. Eu até tive a oportunidade de ter sido campeão paulista em 2012, sub-17. É um grupo aí que marcou época, vários jogadores hoje que estão aí no cenário aí nacional e internacional jogando, fizeram parte daquele grupo também. E aí a minha primeira oportunidade, poucos sabem, né, que eu trabalhei no Grêmio também, né? E a minha oportunidade no Sul primeira foi no Grêmio. Eu fui em 2014 trabalhar no Grêmio, na sub-16 e 17 do Grêmio. E aí eu fiz a primeira passagem minha no Inter. E aí depois do Inter tive um ano no Figueirense, voltei para o Internacional. No Internacional é um clube que eu fiquei um longo período, fiquei aproximadamente 5 anos, contando as duas passagens que eu tive. E aí, esse ano aqui, tive essa oportunidade, tive esse convite de vir para a Sub-20 do Flamengo. Então, basicamente, né, eu trabalhei em várias funções, né, dentro do futebol. Comecei muito novo, estudei bastante também, tenho pós-graduação em treinamento, fisiologia, terminei a licenciada da CBF, agora, possivelmente, agora, no próximo ano, já vai fazer a licença Pro. Então, tive assim, por não ter sido um jogador de nome, não que isso seja mais fácil, mais difícil, mas eu tive que me preparar de uma outra forma. E como que eu encontrei essa preparação? Trabalhando nas várias áreas. Trabalhei com muitos treinadores, no período de preparador físico. Trabalhei em vários clubes aí, como você pode ver, né? Clubes menores, clubes maiores, né? E nos últimos anos tenho tido, graças a Deus, as oportunidades de trabalhar em clubes grandes em sub-20. Esse ano aqui é o meu quinto ano de sub-20 a nível nacional. Eu tenho a oportunidade de trabalhar. Então, hoje estou muito feliz de estar no Flamengo. É um clube que dispensa comentários, né, em relação à estrutura, em relação a categorias de base. E talvez hoje, né, possivelmente eu estou no maior clube hoje a nível nacional, né, em termos também de prospecção de talentos aí, jovens jogadores também. Sendo uma situação estrutural em relação ao Flamengo, que é um clube que está hoje no centro do país, que tem um processo de formação muito claro, para vocês terem uma ideia, o que a gente tem hoje de estrutura em relação à Sub-20 hoje, ela se compara, no mínimo, aos clubes da Série B do brasileiro, né? É uma estrutura, o clube dá todas as condições de você fazer esse trabalho, de você transitar esses meninos para o profissional. Então, essa é uma das questões que me norteou de ter essa oportunidade. E nós, treinadores também, Matheus, a gente também tem que entender essas questões de oportunidades. E uma oportunidade vinda do Flamengo é algo que quando você recebe, você balança, você pensa, né? E foi o que aconteceu comigo. E eu optei profissionalmente em fazer essa transição, né? Para o Flamengo, que é um clube também que tem me dado totais condições de trabalho aqui. Eu tive uma oportunidade lá atrás, pelo menos no período esportivo de 2011, 2014, de vivenciar muitas experiências fora do país, tá? Então eu acabei tendo essa oportunidade ali, que o clube era um clube que pensava-se muito na questão da formação do jogador para o exterior. Então, tive contato com várias culturas, várias ideias de jogo, vários modelos, vários clubes, Ajax, Manchester United, PSV, Milan. Então, tive a oportunidade de conhecer todos esses espaços, esses locais. Quando a gente fala da questão do DNA do Flamengo, eu acho que é uma das coisas muito importantes, e eu acho que isso também é algo, o treinador que está no Flamengo, ele tem que ter esse DNA também,
né? Pelo menos é dessa forma que eu vejo hoje o futebol. Então, eu tenho um DNA muito de jogo ofensivo, né? Se você pegar historicamente as equipes minhas em relação aos trabalhos que foram feitos, você vai ver que todos os trabalhos meus, a equipe tem alto número de gols marcados, é um jogo de posse, é um jogo de tentativa no campo adversário o tempo inteiro, de imposição técnica, tática. Então, isso faz com que também, teoricamente, agregue dentro do processo que o Flamengo já tem. O atleta do Flamengo, ele tem esse DNA mesmo de querer buscar o gol, de ser um atleta uma certa liberdade de jogo ofensivo, ter um último quarto do campo que é gostoso, que é prazeroso de ver. Então, isso eu acho que é um dos pontos importantes, né? A ideia do clube tem a ideia dos treinadores de base também voltadas para isso. Então, eu tenho um jogo ofensivo muito forte, sempre tive. Mesmo estando no sul do país, né, que teoricamente as pessoas vão falar, pô, mas tu teve no sul. Não, no sul sim. Tudo que eu fiz no período além do internacional foi um jogo muito mais de proposição em relação à parte ofensiva. Isso, se você pegar a última Copa São Paulo, que a gente conquistou ali com o Internacional, você vai ver isso nas equipes, né? Os resultados, os jogos, você vai ver isso. O outro ano também, que a gente fez a semifinal contra o São Paulo também, com o Internacional, aquele ano a equipe nossa foi mais ofensiva da competição, a gente fez 25 gols em 8 jogos, aproximadamente. Então, é um número altíssimo para uma Copa São Paulo. Então, a gente tem esse DNA, assim, dessa questão ofensiva, e o jogador do Flamengo tem isso, Matheus, tem muito claro isso. Ele cresce escutando isso, ele cresce vivendo isso. Eu acompanho as categorias menores aqui do clube, porque eu tenho esse cuidado também, porque daqui a pouco esses meninos vão estar comigo, né? Então, a gente tem que interpretar isso, entender. E a gente vê isso nos olhos e no jogo desses meninos, um jogo muito forte da parte ofensiva. Eu cheguei bem no final de julho, então eu conto assim agosto, setembro, outubro, novembro, né? E agora a entrada de dezembro, né? Então assim são 4 para 5 meses praticamente de trabalho. Quando você, né? Você vem, né? De um outro processo, tal, você tem que ter uma adaptação, você tem que ter conhecimento do que está acontecendo dentro do clube. Então a gente chegou dentro do processo já consolidado também em relação a algumas questões de trabalho. Foi bem importante esses primeiros 4 meses, né? Porque eu consegui interpretar, conhecer os jogadores, fazer algumas situações, criar algumas situações também dentro do clube também internas, junto com todos os membros da comissão técnica, pessoas que já estavam aqui. Então, assim, eu avalio muito positivo, né, a questão nossa em relação à chegada. A gente conquistou a vaga da Copa do Brasil, e hoje o estadual nosso aqui, os 2 primeiros lugares são Copa do Brasil, né, esse ano agora anterior, o Flamengo infelizmente não disputou a Copa do Brasil, então a gente conquistou essa vaga já para o ano que vem. Essa vaga, o ano que vem, ela nos dá calendário no segundo semestre. No que vem, o Campeonato Brasileiro Sub-20, a tendência é ser no primeiro semestre, e no segundo semestre a Copa do Brasil, tá? Vai ser invertido. Então a gente já tem calendário no segundo semestre. O Campeonato Estadual, a gente conseguiu olhar alguns meninos que a gente, talvez, no Brasileiro a gente não conseguisse. No Brasileiro, a gente teve uma campanha top, assim, em relação a jogo. Como você falou, foi o ataque mais positivo da competição. A gente terminou em primeiro lugar, né, a primeira fase, que é importante também dentro do processo. Não aquela questão de chegar em primeiro, mas questão de desenvolver o jogador e criar essa cultura do jogador vencedora também. Eu acho que uma das coisas importantes que o time tem que ter, né, que a equipe e o clube tem que ter. E a gente conseguiu fazer isso também. Infelizmente, a gente na semifinal, a gente acabou sendo eliminado pelo São Paulo, mas a gente, né, quem assistiu os jogos viu, foi uma equipe que buscou o gol o tempo inteiro, foi uma equipe que propôs o jogo inteiro, uma equipe que teve maior controle de jogo o tempo inteiro, e às vezes, em alguns momentos do jogo, né, o resultado acaba não vindo. Isso faz parte, mas a gente tem que pensar que nós estamos no processo de formação e desenvolvimento final. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que tem que ter. Título, Matheus, na base, legal. Enche prateleira, enche currículo, enche os olhos, muitas vezes, né, de alguns, mas o principal eu acho que é formar bem. Eu acho que essa que é a intenção, pelo menos essa é a visão que eu tenho, Matheus. Por onde eu passei, eu sempre fiz esse discurso e sempre trabalhei dessa forma. Eu quero formar bem. O título é uma consequência, né? Uma consequência, daqui a pouco, uma cereja do bolo em relação ao trabalho. Então, eu acredito, assim, que esses primeiros 4 meses aqui, praticamente, de trabalho aqui, foram muito bons, né? Em termos também de desenvolvimento dos atletas aqui. Iniciamos o planejamento essa semana, né? Nós tivemos agora já os meninos adjuntos ali, os meninos que vieram ali da categoria 04, alguns, né, que estão com a gente aqui. Então, a gente fez essa junção agora de processo, a gente já está com os jogadores inscritos na competição, a listagem ela era data máxima do dia 3 de dezembro, então nós começamos essa preparação, nós vamos ter 3 jogos, 3 amistosos ainda a serem feitos nesse período. É uma competição que tem visibilidade, né, todo mundo sabe, porque as questões dos campeonatos estaduais, né, e o Campeonato Brasileiro Profissional, nesse momento, acaba não tendo, então todos os olhos, né, de todo
o Brasil acaba se voltando para a Copa São Paulo, e né, teoricamente, a maior competição, acho que de base do mundo, né? 128 equipes, né, se eu não me engano. Então, é uma competição, assim, que gera essa questão de visibilidade, gera expectativa, mas, ao mesmo tempo, também é uma competição também perigosa, porque você pega vários cenários, às vezes você pega campos não tão bons, você pega dias de chuva terríveis. Eu peguei aí, durante as 3 últimas Copas São Paulo que eu participei, cenários assim mirabolantes em termos de jogo, tempestade, jogo que começa num dia, termina no outro. Aconteceu isso há 3 anos atrás, a semifinal, a gente começou num dia, deu um temporal, tivemos que terminar o jogo no outro dia. Então são cenários que a Copa São Paulo ela é peculiar em relação a isso também. Acredito que sim, né? Jogadores que estão inscritos, né, da Copa São Paulo, mas isso aí depois, né, tem todas as situações também, daqui a pouco do profissional, necessitar de alguns meninos também para o profissional ali a partir de janeiro, então a gente tem isso também, a gente é ciente disso. O importante é a transição desses meninos de 17 para 20, né? Essa transição, muitas vezes, ela é uma transição, talvez, as mais difíceis do clube, né? Tem a transição da 17 para 20 e a transição da 20 para o profissional. Então, são transições. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também nas questões de quanto gera essa expectativa em relação aos meninos e quantas expectativas também podem ser frustradas. São meninos que têm um potencial tremendo, mas que ainda a gente tem que pensar ainda e tem que avaliar ainda, que são meninos que têm 3 anos de categoria ainda. Né? Então, alguns muitas vezes passam da questão da sub-20, nem passam pela sub-20 e seguem direto, e alguns precisam ficar um pouco na categoria para desenvolver alguns aspectos. Pelo menos é a visão que eu tenho. Tá? O atleta que chega na sub-20 do Flamengo, automaticamente ele já se tornou atleta profissional. Aí, eu tenho falado isso muito com os meninos aqui, vocês, os meninos, precisam definir qual o nível que eles vão querer chegar. E o nível que eles vão querer chegar é nível Champions, é nível Série A do brasileiro, é nível Série B, Série C, etc. Esse nível está relacionado muito, Matheus, com a questão mental. Quanto esse menino vai sustentar essa competitividade, o quanto ele vai conseguir fazer essa transição. Então, assim, hoje, por mais que tenha qualidade técnica, seja um atleta que seja altamente bom, mas tem uma parte mental que hoje eu tenho classificado de 40% a 50%, que faz muita diferença para alto nível. Nós estamos falando de alto nível, alto rendimento, falando de jogador top. Então, isso é uma das coisas que hoje a gente tem conversado muito. E tem o setor de psicologia também muito bom aqui, que também tem ajudado bastante nessas questões também da parte mental. A gente está fazendo, por exemplo, uma preparação para a Copa São Paulo, o alicerce nosso, os pilares nossos, técnico tático, físico e mais os pilar psicológico, pilar mental. Então, tem toda uma periodização também relacionada a isso. A gente montou, junto com a psicologia, uma periodização também em relação à parte mental, individual e coletiva da equipe individual em relação aos meninos. Então é importante isso, e isso que faz muita diferença hoje, tá? Para o atleta chegar no profissional. Essa questão de quanto ele vai ter essa mentalidade ali, vai sustentar jogar em alto nível nessa transição. Hoje na Sub-20 a gente tem uma profissional que atende a categoria, tá? Então a gente tem a categoria atendida por uma profissional, né? A 17 também tem uma profissional que é excelente também ali, que trabalha, na Sub-20 é a Michele, na Sub-17 é a Duda. Então, assim, a gente tem, por categoria, a gente tem um profissional que fica responsável por esse auxílio, por esse trabalho. Então, tem se dado muito valor nisso, eu acho que é uma das coisas hoje que cada dia mais, e isso é uma adaptação também de processo, né? Processo de 10 anos atrás, processo de 20 anos atrás é um, processo de 10 anos atrás é outro, processo de hoje para frente é outro. Então, isso a gente também, né, como treinador, a gente tem que interpretar isso, entender essa importância também desse fator hoje, né? Hoje tem muitas redes sociais, mídia, visibilidade, é tudo muito diferente, né, Matheus? Pelo menos na minha época aí, quando eu tinha essa idade aí de 20 anos desses meninos, não, a gente não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram. Então, era um outro momento de vida. Então, a gente tem que entender isso e esse é importante, esse papel que essa parte da psicologia tem dado aqui no clube também.